pessoal, está no ar o primeiro podcast da Tecomate, né? Um ambiente para a gente conversar sobre tecnologia, sobre inovação, sobre construção civil, né? Falar um pouco da trajetória e da história também da Tecomate e da história dos nossos clientes e dos nossos parceiros, né? Eu sou o José Maria Neto, mais conhecido como Neto da Tecomate, né? E vou estar hoje comandando essa roda de conversa aqui, essa prosa, né, sobre o momento que a Tecomate vive, né, o novo posicionamento, e nada melhor do que a gente estar dividindo, né, essa mesa aqui com Tibério, né, que é sócio fundador da Tecomate, hoje conselheiro técnico nosso, um amigo, né, uma pessoa que há mais de 20 anos a gente convive, né, diariamente, e que tem uma larga experiência e uma contribuição muito grande, não só para a construção civil aqui de Pernambuco, mas para a construção civil, né, do Brasil. E também com o Ângelo, né? Ângelo Justo é diretor técnico da Tecomate, né? Ângelo foi a primeira pessoa que me entrevistou lá na Tecomate enquanto, né, eu estava concorrendo, né, mais ou menos concorrendo, né, mas estava, né, pleiteando uma vaga de estágio, certo? O Ângelo também é um amigo, né, um companheiro nosso, que há mais de 20 anos a gente também divide, né, nossos dias aí, e é um aprendizado contínuo, né? Então, hoje a gente vai falar, como eu disse, sobre esse novo posicionamento da Tecomate, uma empresa com mais de 30 anos no mercado, né, que foi fundada lá pelo professor Joaquim Corrêa e que hoje se posiciona como, né, uma empresa que entrega precisão e soluções integradas, né? E para isso, bora começar logo essa nossa conversa aqui, né? Vamos falar logo com o Tibério. E todos, ou a grande maioria, conhece aí, né, Tibério, mas acho que é importante Tibério compartilhar um pouco a trajetória dele como, né, engenheiro, o que é que motivou, Tibério, você a seguir nessa linha, nessa carreira, né, de engenharia. Conta aí um pouco para a gente aí essa trajetória. Bom dia, pessoal. Neto, na realidade, eu me formei em 86, né? Graduei na Universidade Federal de Pernambuco. Durante meu curso, né, ao longo do curso, em nenhum momento eu achei que não era engenharia que eu queria, né? Mas até porque eu tinha muita influência de meu pai, né? Desde pequeno eu sempre ia para as obras com ele e chegou um momento, tipo, será que realmente queria ser engenheiro? Né? E aí eu fiquei na dúvida, saí até, tranquei a matrícula e fui fazer, vamos dizer, entrei no cursinho para medicina. Mas nesse período eu disse, pô, eu vou continuar a engenharia e a partir desse momento eu não me questionei mais se eu não, né, se eu não queria, né, fazer engenharia. E aí eu me formei em 86, né? Meu pai teve uma influência muito grande na minha vida toda, né? Ele foi meu pai, né? Eu joguei hóquei patins, ele participou comigo de toda minha trajetória no hóquei, que foi grande, né? Depois ele foi meu professor na universidade, meu paraninfo, né? E o único períodozinho que eu passei assim um pouco afastado dele foi quando eu me formei e passei 4 anos numa construtora, né, como engenheiro de obra, né, nesses 4 anos eu toquei 2 edifícios e um galpão industrial, que foi muito importante na minha trajetória, né, essa experiência que a gente tem em obra, né, a gente nunca esquece essa experiência e foi importante para mim nessa trajetória, né, como professor, porque eu em 92 eu entrei como, né, fiz um concurso para a Universidade Federal e consegui conciliar, né, o lado acadêmico com o lado, né, profissional de engenheiro, né. Fiz mestrado, fiz doutorado, mestrado na USP, juntamente com o Ângelo, né, em 2001, não foi, Ângelo? 2001. Eu acho que 2002 foi que eu defendi. E recentemente, há 5 anos atrás, eu terminei o doutorado em engenharia em materiais na Universidade Federal da Paraíba, né? E hoje eu estou realizado, né, com o que eu faço, adoro, né, engenharia, gosto da parte técnica, minha especialidade é concreto e sistemas construtivos, né? E estou feliz, né, com a minha trajetória, né, de engenheiro e de acadêmico.
Bacana, né, pessoal? A gente vê que o professor Joaquim, que tem um papel fundamental em toda a formação da Tecomate, não só, né, de Tibério, mas, né, provavelmente também de Ângelo, né? Eu me lembro de algumas conversas nossas, né, com o professor Joaquim, onde ele era um conselheiro, certo? Acima de tudo, gostava muito de compartilhar conhecimento e de apoiar a gente em algumas, né, ou nas grandes decisões, né? E aí, Ângelo, conta um pouco essa tua trajetória também, como é que você se inseriu nessa família e nesse time aí da Tecomate. Ok, olá Neto, Tibério. Minha trajetória como engenheiro, ela iniciou, né, assim, na Universidade Federal de Pernambuco, em 92, e me formei no final de 96, tive a satisfação de ser aluno de Tibério, ele ainda no começo da carreira aí como professor, e depois tive também a honra de ter sido aluno do professor Joaquim, né, isso já mais próximo do final do curso. E cheguei a estagiar em obra também, né? Como naquela época de graduação, então isso dá uma experiência muito boa, né? Quando você trabalha em construção civil, você ter essa vivência de obra é muito importante, mesmo para a área de consultoria, que é o que a gente faz hoje, né? Você ter vivido, né? Você ter vivido ali no canteiro, você ter vivido aquele dia a dia, eu acho que é fundamental, né? E aí os grandes exemplos que a gente conhece, mesmo no meio acadêmico, são pessoas que tiveram essa vivência de obra. Então, de obra que eu falo assim, do dia a dia da obra, né? Porque hoje o nosso dia a dia dentro da Tecomate é muito de visitar vários canteiros, né? Espalhados aí pelo Nordeste todo, mas para a gente poder ter uma avaliação melhor do que a gente vê lá, essa vivência num dia a dia, em um dado momento da carreira, lá no começo foi bastante importante. Então eu me formei em 96 e assim que eu me formei surgiu uma oportunidade de fazer uma bolsa do CNPq, né, de ajudar na formação acadêmica de alguns alunos da Universidade Federal de Pernambuco. E essa bolsa era do setor da área de construção civil, que era coordenada pelo professor Joaquim, juntamente com o Tibério. Então, me lembro bem de um dia que eu cheguei lá para me apresentar como candidato a essa vaga, conversei com o Tibério, ele me recebeu, a gente tratou desse tema. E a partir de então eu comecei a fazer essa bolsa e o professor Joaquim, muito generoso que era, né, disse, olha, aqui na Federal não vai ter um espaço para você ficar aqui no dia a dia, então é melhor você ir lá para a Tecomate, você vai fazendo esse trabalho da bolsa que você tinha pelo CNPq, mas usa o espaço físico da Tecomate, que assim você fica com mais autonomia para poder trabalhar, e lá tem uma biblioteca muito boa, e você começa a entender. E era uma bolsa curta, de 6 meses, e assim que essa bolsa foi concluída, não tinha mais o vínculo com o CNPq, então o professor Joaquim disse, olha, se você quiser continuar aqui, tem uma oportunidade para você, e assim a gente começou a nossa história. Isso é a partir de 96. Então são 29 anos lá dentro da empresa, já tive a oportunidade de passar pelos diversos setores, né, desde o laboratório, primeiro em laudos, laboratório, aí depois a gente começou a atuar mais na parte do mercado imobiliário, né, onde eu fui fazer foi a área que eu atuei no mestrado. Então, em 98, eu e Tibério, a gente foi fazer esse mestrado. Nessa época eu já estava trabalhando lá na Tecomate juntamente com o ITEP, eu fazia essas duas, de manhã no ITEP e de tarde na Tecomate. E aí a gente foi fazer um mestrado na Universidade de São Paulo. Fomos juntos fazer esse mestrado, foi um aprendizado imenso. E aí me lembro bem que o professor Joaquim, uma certa oportunidade, em janeiro de 99, a gente estava em São Paulo, eu e ele, e aí na época ligava, né? Ligava no telefone convencional, não sei se era celular, mas a gente ligava para o professor Joaquim, eu me lembro demais, eu com o Tibério lá no apartamento que a gente dividia lá. O professor Joaquim ligou para mim perguntando, a gente conversando, ele perguntou qual era a área que eu ia fazer, né? Que eu ia fazer o mestrado. Eu falei que ia trabalhar na parte de revestimentos. Então aí ele, na hora, assim, de primeiro, ele disse, que ótimo, então vai ser bom porque o Tibério fica na parte de concreto e você fica na parte de revestimentos, a gente vai estar com uma dupla aí para atuar daqui para frente. Então essa visão que ele tinha, isso anos atrás. E então, aí terminamos o mestrado em 2001, na verdade, eu acho que foi em 2001 que a gente terminou. E aí em 2002 eu já fui para lá, para São Paulo, passar um ano lá fazendo as disciplinas de doutorado.
E eu concluí lá na Universidade de São Paulo em 2008. Foi quando eu defendi minha tese, em 2008, também falando sobre manutenção de revestimento cerâmico de fachada. Então, só de doutorado já tem aí de 2008 para cá mais de 15 anos, né, com essa atuação. E, academicamente, seguindo essa linha, né, eu acabei entrando na Universidade Católica, assim que eu voltei do mestrado, em 2003, na verdade. E depois, em 2010, eu fiz um concurso na Escola Politécnica e estou dando aula também na Escola Politécnica desde 2010, tanto para o curso de Engenharia como para o curso de Arquitetura. E, em paralelo, as atuações junto à Tecomate, né? Então, como o Tibério falou, também me sinto privilegiado, né, de poder ter essa oportunidade de estar na academia e, ao mesmo tempo, estar frequentando as obras. Eu acho que esse perfil que a gente tenta traçar lá na empresa, de ser pessoas, tanto eu, ele, como todo o grupo de engenheiros lá, de ter um viés acadêmico importante, ou seja, um conhecimento técnico do que está fazendo. Ninguém lá faz um laudo ou emite uma opinião sem ter um embasamento técnico, mas, ao mesmo tempo, como a gente brinca, né, com a bota suja. Ou seja, tem que ir lá no canteiro para entender, e aí isso torna, para a gente, para mim e para a Tibério, como professores, eu acho que isso nos faz crescer como professores, porque a gente tem o viés acadêmico, tenta, né, ter o conhecimento acadêmico, mas também com o pezinho sujo lá na obra, e quando chega na obra, a gente tem também esse diferencial de ter o conhecimento embarcado acadêmico. Então, acho que essas duas coisas são muito importantes. Perfeito. Veja que o professor Joaquim realmente era um sábio, né? Ele conseguiu identificar, né, em Ângelo, lá atrás, um perfil técnico e um perfil que poderia contribuir, né, com uma codisciplina, né, de Tibério, né, que tinha também e que acabou seguindo a trajetória ali da mesma especialidade do pai, né? E Ângelo segue com um tema, certo, diferente. Ao mesmo tempo, lá atrás também a gente tem a figura de Sandra, né, onde provavelmente o professor Joaquim identificou algumas habilidades, né, que compõem todo esse conjunto da Tecomate. E todo esse processo foi um processo muito natural, né, Neto? Não foi engessado, né? Foi surgindo, né? A Tecomate ela foi, né, ganhando corpo e num processo orgânico, né? Nada, né, com aquele objetivo engessado, né? Embora, Tibério, a gente sabe que o professor Joaquim, ele, como uma pessoa, né, sábia, certo? E como uma pessoa bastante habilidosa e que estava em vários, vamos dizer assim, vários meios, ele sempre colocou a empresa, certo? E quis profissionalizar, certo? A empresa. A empresa, ela nasce de uma construção familiar, como a grande maioria das empresas, né? Mas você vê que há mais de 20 anos se tem uma assessoria do ponto de vista de planejamento estratégico, né, da gente pensar o futuro da empresa, de ir além dos seus fundadores e das pessoas que estão hoje ali, né, comandando. Eu acho que dessa linha que o Tibério falou aí da coisa surgir ao natural, né, eu me lembro muito bem que na minha dissertação de mestrado, isso em 2001, quando eu fiz os agradecimentos, né, então a gente sempre faz uns agradecimentos, né, para as pessoas que moram aí no coração da gente, né, e contribuíram de alguma forma. Então, a frase que eu coloquei lá para o professor Joaquim foi que eu nunca trabalhei para o professor Joaquim, né? Isso lá em 2001. Eu trabalhava com o professor Joaquim. Então, essa diferença aí, para mim, é fundamental. A gente sempre teve essa parceria de trabalhar com ele, de ter o professor Joaquim como alguém do nosso, que você poderia falar, de engenharia a gado. E ele estaria lá disposto a conversar com a gente. Então, sempre um convívio muito agradável, né? E você vê que... E isso se reflete até hoje, né? Então, ele deixou isso muito com a gente, né? De ter essa empresa que é uma empresa, assim, que tem essa coisa de um bom lugar para trabalhar. Tenho certeza que a maioria dos nossos colaboradores sente isso, né? De uma forma ou de outra. Eles sentem que, claro, embora o professor Joaquim não esteja mais conosco lá no dia a dia, mas ele deixou aquilo para cada um de nós. E a gente leva isso com a gente. Então, as pessoas não trabalham... O famoso DNA. Não trabalham para a Tecomate, trabalham com a Tecomate, e isso faz com que eles vistam a camisa, assim, de uma maneira mais, vamos dizer assim, visceral, né? Tibério comentou aí agora há pouco sobre a questão do famoso DNA, né?
um dos grandes pilares, né, de uma longevidade de empresas é a gente manter a cultura, certo? Manter o DNA dos seus fundadores, né? Tá ali garantindo que tudo isso está sendo, vamos dizer assim, colocado na prática. O professor Joaquim tinha um lema do saber e do saber fazer, né? Que é muito isso, Ângelo, que você colocou lá naquela belíssima entrevista que você deu recentemente na revista Algo Mais, né? Que a Tecomate, ela tem um pé na academia e ela tem um pé na obra, certo? Que eu acho que é isso que é um dos grandes diferenciais, né, de uma empresa de consultoria, onde a gente procura estar ali sempre entregando, certo, algo para o cliente que realmente entregue-se um certo valor, certo, e que seja útil para contribuir não só para garantir melhoria de prazo, custo e qualidade, mas o sucesso dos empreendimentos. E aí vem esse novo momento da Tecomate com precisão e soluções integradas. O que motivou, Ângelo, a Tecomate ela seguir esse novo posicionamento? Uma coisa que a gente sempre pregou, o professor Joaquim também dizia isso, que a gente tem que atuar em atividades sobre as quais a gente tenha domínio. Então, a gente jamais poderia fazer um serviço de um determinado item lá que não tem uma pessoa que entenda daquilo perfeitamente. Ou pelo menos que tenha um bom entendimento, né? E aí, isso faz da Tecomate uma empresa diferenciada das demais, porque quando a gente faz uma atividade dessa, seja na área de desempenho, na área de laudos, controle tecnológico, gerenciamento de obras, projetos, então, para cada uma dessas áreas, a gente tem os verdadeiros especialistas, que não somos mais eu nem Tibério. A gente hoje tem um papel muito mais de conselheiro para eles. Mas a gente teve vamos dizer assim, a gente conseguiu, de certo modo, ajudar na formação desse pessoal para que eles, sim, possam ser os verdadeiros especialistas naquilo. Claro que a experiência que a gente tem ajuda e dá segurança nas soluções que eles dão. Mas a gente conseguiu formar essa turma de especialistas e, mais do que isso, como a gente tem vários especialistas nas áreas, conseguimos, então, fazer essa integração. Então, quando a gente entrega, por exemplo, um projeto de alvenaria, tem um especialista lá do projeto, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma pessoa lá que é de outro setor, mas que está dentro da mesma companhia, que entende de desempenho térmico, de desempenho acústico, que é influenciado por aquela alvenaria. A gente tem o pessoal do laboratório que entende de quais são os ensaios que precisam ser realizados nos materiais para que aquela alvenaria seja bem sucedida. Então, não é uma coisa separada. É muito comum a gente ver algumas empresas que têm, obviamente, seu valor, que são especializadas em cada um desses itens. Ótimo. Mas nada melhor do que a gente ter os diversos especialistas. Então, são pessoas que, de fato, entendem naquilo para chegar numa solução integrada. Então, a gente conseguir juntar tudo isso no mesmo bolo. E, obviamente, aí Tibério pode falar bem melhor do que eu, que a questão da solução integrada é importante, mas tem que ser uma solução precisa, uma solução assertiva, né? Então, você tem que ter uma informação para o cliente que não tenha dúvida. E isso é o conceito da precisão, né, Tibério? Então, isso é tão importante, a solução integrada junto com a precisão, né? Eu queria fazer um adendo aqui. É importante falar o seguinte, né, que esses especialistas da Tecomate foram formados na Tecomate. Isso é um ponto importante. Que isso está dentro da cultura da empresa, né? De formação dessa mão de obra. Começaram como estagiário, né, e a gente, né, observou o potencial dessas pessoas e investiu, né? Eu dou um exemplo, por exemplo, né, eu sempre gosto de falar muito da área de desempenho, né? A gente, em 2009, ainda trabalhava muito com concreto, com revestimento, com laudos, consultoria, e aí surgiu essa, né, a norma de desempenho, ela vai ser, né, implantada demorou um pouco tempo, 2013, mas em 2013, né? E aí a gente começou a, né, vamos investir. Não tinha nada, a gente não tinha nenhum corpo assim técnico especialista nessa área, que é ampla, né? Envolve
desempenho acústico. Vários requisitos, né? Vários requisitos, né? E a gente não tinha ninguém na área. E aí, pô, investe num Otávio, por exemplo, que hoje é um especialista a nível nacional de acústica, né? Foi aluno da Federal, né? Começou como estagiário, não sei qual foi a área que ele iniciou inicialmente, mas, pô, vamos botar Otávio e Pedro, né, nesse projeto de desempenho. E aí, rapaz, né, Otávio hoje é doutor em acústica, né? E se formou dentro da Tecomate, né? Fez mestrado dentro da Tecomate, fez doutorado dentro da Tecomate. Então, isso é um exemplo. E hoje a gente tem uma... Né, a área de desempenho nossa é muito forte a nível nacional. Então, Referência. foi uma referência nacional. Sem dúvida. E eu tenho orgulho disso, porque foi em 2009, né? E hoje nós temos o quê? 2009... 16 anos, né, mais ou menos, né, de acústica. E hoje tem um corpo maduro, né, coeso, né, que trabalha, né, vamos dizer, dá consultoria na área de desempenho, tem o setor de acústica, né, o desempenho térmico, por exemplo, dou um exemplo de Matheus, né, um menino recém-formado, formou em 2018, se eu não me engano, né, tem pouco mais de 7 anos, né, começou como estagiário, né, assumiu a área de desempenho térmico, né, fez mestrado em Santa Catarina, né, passou acho que um ano e meio, defendeu e hoje está na frente do nosso projeto, do projeto da Tecomate de sustentabilidade. Então, e isso tudo... Você vê que é bacana esse investimento na formação de mão de obra. Não só um investimento na formação de mão de obra, como um dos pilares da Tecomate, que é a questão da simplicidade, né? Você vê que a gente está aqui diante de 2 professores, né, das maiores universidades aqui de Pernambuco, um da Universidade Federal de Pernambuco, Ângelo da Universidade Católica e da Universidade Politécnica, mas 2 pessoas bastante simples que entenderam o propósito lá do professor Joaquim, que nunca chegou, né, e quis só a glória, né, apenas do seu nome. Eu acho que uma das grandes decisões assertivas do professor Joaquim foi sempre enxergar o potencial, como vocês estão na academia. Delegou, né, para cada um, né, suas atividades e não se intrometia. Né? Ele dava, aconselhava, mas não era impositivo. E sempre quis que esses colaboradores tivessem o seu protagonismo. Né? Então, isso, desde o professor Joaquim, ainda se segue hoje, isso é muito forte. O grande exemplo que você falou, né, de Matheus, de Otávio, de Pedro, né, do próprio Ricardo, certo? Então, de João Ribeiro. Então, são pessoas especialistas na sua área, mas que a Tecomate, através da visão, né, tanto sua, Tibério, como um conselheiro técnico, como de Ângelo também, que hoje está à frente, né, da nossa diretoria técnica, faz com que a gente diga, ó, vai por esse caminho aqui, certo? Isso também é fruto da gente estar com o pé na obra, certo? Observando as necessidades, né? O que é que o cliente e o que é que a construção civil está ali, né, demandando. Então, a solução integrada realmente faz todo sentido, mas como o Ângelo falou, acho que não é só simplesmente uma questão lato sensu. Existe uma questão ali de um especialista comandando cada área que se comunicam entre si, né? E aí, Ângelo, né, o que é que a Tecomate faz para manter, certo, essa comunicação interna e essa integração desses setores? Porque, fatalmente, quando você tem uma análise de desempenho, ela pode interferir num projeto de revestimento de revestimento de fachada, num projeto de alvenaria, certo? Na parte de um orçamento de obra. Hoje eu falo com vários clientes, como é que a gente, num orçamento de uma obra, né, não consegue mensurar ali que tem que ter os ensaios de desempenho, certo? Que tem um certo, né, valor e que precisa ser colocado naquele tipo de orçamento. Alguns clientes que a gente vai conversar no dia a dia dizem, não, a gente não vai fazer isso aqui porque não está no nosso orçamento. E hoje é uma prática de mercado e é algo normativo. Então, como é que a Tecomate ela consegue fazer isso na prática, essa integração desses setores? Isso, na verdade, não deixa de ser uma ação de marketing. Porque marketing é a arte de se comunicar. Então, existe o marketing da porta para fora, que é aquele que a gente faz divulgação dos serviços e apresenta para o cliente que a gente faz. Existe a comunicação da porta para dentro. E essa comunicação da porta para dentro, ela é fundamental
para que ocorra essa integração, porque também não adianta, a gente fala em solução integrada, mas para que isso aconteça, não é fácil você imaginar isso. A integração tem que estar dentro também da empresa. A integração tem que estar dentro da empresa, senão você não tem como a coisa acontecer, né? E aí passa pelo pilar de simplicidade que você falou, porque na hora que a gente se propõe a ser aberto, a conversar com todo mundo, com os nossos colaboradores internos, eles se sentem confortáveis de conversar comigo, com o Tibério, não tem nenhum melindre de ligar para a gente a hora que for para falar, não do gado, que a gente não entende muito de gado, mas pode falar de futebol, pode falar de qualquer outra coisa, até pessoal, mas principalmente das coisas profissionais, né? E então a gente tem uma ação. Existem várias ações internas que a gente faz dentro da empresa que na maioria das vezes não chega nos clientes e nem é para chegar, porque não faz tanta diferença. Mas a gente tem uma ação que é o Conexão Tecomate. Então, todo mês, uma vez por mês pelo menos, a gente reúne os nossos líderes remotamente para explicar o que está acontecendo em cada setor. Então, os líderes vão saber o que o outro está fazendo, quais são os principais serviços, as dificuldades que aconteceram, algumas falhas, que a gente tem falha, como todo mundo tem, e... Os líderes, Ângelo, hoje a gente tem aproximadamente... Eu não sei se talvez contando entre gestores, líderes, eu acredito que uns 50, né? 50 por aí, né? Entre 30 a 50 pessoas que participam dessas ações. Esse é o Conexão Tecomate, que a gente faz remotamente nas sextas-feiras, uma vez por mês, né? A gente tem um chamado Encontro de Cultura Técnica. Então, Encontro de Cultura Técnica é um evento que a gente se reúne a cada 2 meses, a cada 3 meses, dependendo aí das demandas, para trazer cases onde nós podemos atuar em cada um dos setores. Então, por exemplo, Pedro, que é o nosso gestor da parte de desempenho, que ele tem essa visão global de desempenho como um todo. Então, Otávio é na acústica, Mariama é no lumínico, Matheus é na sustentabilidade, Keren é no térmico, Débora não sei aonde. Ele junta tudo, Pedro junta tudo. Então, chega um dado momento que Pedro fala, eu tenho um negócio interessante. A gente pegou um caso lá em Fortaleza, que a gente fez um estudo de eficiência energética num determinado edifício. E aí ele apresenta isso como gestor daquela área para todos os setores. Então, mesma forma, o pessoal de laudos, mesma forma, o pessoal de gerenciamento, assim por diante. Então, o encontro de cultura técnica, ele traz um pouco desta... E é presencial, né? E é presencial, na maioria a gente procura fazer presencialmente esse evento. Fora da Tecomate. Para que as pessoas possam saber tecnicamente o que está ali, porque são coisas que a universidade não dá, e não é por má vontade da universidade, não, é porque são coisas que o dia a dia nos proporciona. Então, encontro de cultura técnica, além de, claro, falar da cultura da empresa. Então, nesses eventos a gente fala um pouco da cultura, dos nossos valores, da missão, né? O DNA, e fala da coisa técnica. Temos também um terceiro evento que nós fazemos, que é o Fórum de Líderes. Então, nesse fórum, aí sim, a gente vai falar de cultura mesmo. Tenta falar um pouco do que a empresa representa para cada um deles. Tenta falar de que, naquele momento ali, naquele semestre, naquele ano, o que a gente quer transportar para os nossos clientes, o que a gente quer falar para os nossos clientes. Então, esse é um encontro de líderes, como o Tibério bem levantou. A gente faz fora da empresa. É como se fosse uma espécie de conferência que faz com todo mundo junto para discutir isso. E, por fim, a gente tem uma ação também que eu me orgulho demais dessa ação, que é o Seminário de Conhecimentos. Esse seminário... Ele está, salvo engano, vai agora nesse... A gente já tem 14 eventos desses realizados ao longo dos anos. Ele é feito mais ou menos uma vez por semestre. Na época da pandemia, deu uma recuada natural, porque não tinha como fazer, mas a gente já tem 14 eventos desses realizados. Então, o Seminário de Conhecimentos nada mais é do que um momento em que os próprios estagiários, eles apresentam um pouco do que eles estão fazendo e compartilham essas experiências com os demais estagiários. Então, isso possibilita aos estagiários que eles rodem a empresa. Então, a gente tem exemplos de alguns estagiários que já participaram de praticamente todos os setores, né? Então, isso dá essa liberdade para o estagiário chegar para a gente em face da simplicidade. Ele pode chegar para Tibério, para Pedro, para João e dizer, olha, estou querendo ir para aquele outro setor que eu me identifiquei com aquilo ali, eu gostaria de saber como é que funciona. Então, a gente tem isso no nosso DNA e
dentro do que o Tibério falou, é o seguinte: na hora que a gente está vendo aquela pessoa se apresentando, eu consigo identificar um potencial de uma pessoa lá que, de repente, ela está... Recentemente aconteceu isso, era uma moça que estava no setor de desempenho e a gente identificou que ela tinha um potencial enorme para trabalhar na parte de projetos. Né? Então não tinha nada, a gente mesmo identifica isso e aí convida, e a pessoa, se ela se identificar, a gente acaba aproveitando. Aí é a formação do craque Forma em Casa. Então essas ações que eu acabei de falar, né? Essas 4 ações, elas têm esse papel de fazer a integração. Né? A tal da integração, ela não é fácil. É bonito no papel você falar que tem soluções integradas, mas para que isso aconteça, é preciso ter ações dessas no dia a dia. Então, ao longo do ano, a gente tem várias ações dessas para poder fazer a integração. Mas aí, como eu disse antes, essa integração tem que vir associada à precisão. A você ter soluções assertivas e diretas para o cliente, que eu acho que é algo fundamental também. Puxando esse gancho aí da precisão, né, Ângelo, você vê que existe uma preocupação entre esses novos líderes ou essa formação da Tecomate, e ele está ali circulando entre diversas áreas. E essa experiência em várias áreas, né, vão dando para esses novos colaboradores ou futuros, né, líderes ou futuros, vamos dizer assim, especialistas da Tecomate, mais noção de cada segmento desse, e aí a solução, ela pode ser uma solução ou deve ser uma solução um pouco mais precisa. Então, qual é a importância, né, Tibério, da precisão nos serviços que a Tecomate entrega aí para o mercado? É fundamental, né, Neto? A nossa área tem que ter precisão, né? Tem que ser assertivo nas soluções, né? Nos ensaios, né? Porque a Tecomate também é uma empresa de laboratório, né? E para ter essa precisão, a gente tem que estar sempre atento, né, aos desvios, que tudo ocorre, vamos dizer, os desvios ocorrem naturalmente, né, em toda a empresa. E aí a gente desde o início da Tecomate, a gente se preocupa muito, né, em estar verificando, né, essa possibilidade de a gente estar errando em algum, né, e tentar corrigir o mais rápido possível. Então, a precisão para mim é fundamental, né? A gente tem que estar sempre seguindo, né, a meta é entregar um produto que a gente garanta essa precisão. E para garantir essa precisão, Ângelo, quais são as ações que a Tecomate ela promove internamente? Existe alguma certificação? O que é que a Tecomate ela vem buscando para garantir? A gente sabe que, como o Tibério falou, é uma empresa de aproximadamente 250 colaboradores, né, espalhados aí em praticamente todo o Nordeste, e que para ter a solução integrada, entregar também a questão da precisão, tem que ter algo de, vamos dizer assim, acompanhamento mais, vamos dizer assim, próximo, para garantir que esse serviço que está sendo ali realizado, ele seja entregue aí com precisão. Quais são as ações, né, que a diretoria técnica capitaneia, né, juntamente com os nossos colaboradores? Essa questão da precisão, ela tem só para deixar claro, né? A precisão, ela envolve tanto aspectos numéricos, digamos assim, de resultados de ensaio, como a precisão no sentido de assertividade na solução. Então, sob o ponto de vista numérico, né, a gente, como o Tibério muito bem falou, a gente faz ensaio. Então, se você faz um ensaio, os equipamentos utilizados para a realização dos ensaios têm que ser equipamentos de ponta e controlados. Então, os equipamentos que a gente utiliza são equipamentos que são calibrados, né, por empresas que fazem parte da rede brasileira de calibração, né? Então, a gente tem confiança nos números que aqueles equipamentos nos informam, não porque são equipamentos nossos, mas porque eles são aprovados, digamos assim, né, acreditados por órgão de referência. Além disso, a gente tem também alguns serviços de interlaboratoriais. Então, no Brasil todo, para que nós possamos ser um laboratório acreditado junto ao Inmetro para a realização de determinadas atividades, o próprio Inmetro nos obriga a fazer esses trabalhos interlaboratoriais. Nada mais são do que atividades em que o Inmetro pega um determinado equipamento, material, seja o que for, e distribui para diferentes laboratórios,
no Brasil todo, e a gente faz os ensaios às escuras, então ninguém sabe qual é o laboratório A, B, C ou D, e no final ele diz, olha, o seu laboratório ele está dentro da média dos resultados obtidos nos demais laboratórios. Então a gente tem isso com praticamente todos os nossos ensaios, a gente faz trabalhos, relatórios interlaboratoriais. Esses dias mesmo eu estava conversando com o Tibério sobre um determinado ensaio que a gente vai fazer lá, e a discussão era, será que vale a pena a gente fazer uma vez por ano esse interlaboratorial? Porque tem um custo, claro, envolvido, né? Ou dá para fazer a cada 2 anos? Então, eu e ele, a gente foi taxativo, não importa. A gente não quer saber quanto é que custa isso. A gente quer fazer esse interlaboratorial anualmente. Se tiver que fazer semestralmente, a gente faz. Porque se eventualmente tiver um desvio, e é normal que tenha desvios, né? É natural, melhor dizendo, que ocorram desvios, a gente consegue intervir o quanto antes. Então, essas são ações que a gente faz para ter uma maior garantia de que os números, uma segurança. Precisão é isso. A gente ter certeza que aquele resultado ali está correto. Eu acho que você não ficou assim bem claro o seguinte, a gente, vamos lá, em 2006 nós fomos acreditados, o laboratório foi acreditado ao Inmetro, né? Foi um processo árduo, porque Sim. Não é fácil a gente partir dos... Começou desde 2002. Desde 2002, né? E só conseguiu a acreditação em 2006. Né, que deu uma outra dimensão para o laboratório. Né? Então, a gente foi um objetivo do professor Joaquim, né, de tirar o nome dele como referência, né, assim, e passar para a Tecomate essa credibilidade. Então, foi um trabalho assim, muito interessante e que hoje a gente vai incorporando. Quer dizer, eu acho que talvez a última acreditação que foi feita na Tecomate foi a área de desempenho, se eu não me engano. Isso, né? ela vai incorporando, né? Agregando. Os ensaios de acústica, por exemplo, hoje é acreditado ao Inmetro. Então, a gente está sempre procurando, né, nessa precisão, ter esse respaldo, né, de uma entidade normativa de metrologia, que é a nossa referência no Brasil, é o Inmetro. E é bom que se diga o seguinte, como eu falei, precisão é o número e a análise. Então, o professor Joaquim, ele dizia pra gente assim, quase como um mantra. Tão importante quanto a prensa que realiza o ensaio é quem está por trás da prensa. Então, isso aí, a gente tem isso aqui no sangue. Mas para quem está por trás saber fazer análise disso, então tem o treinamento. Aí tem todas essas ações de treinamento, de investimento nas pessoas. Porque também não adianta nada, não é que não adianta em nada, mas você tem todos os equipamentos calibrados, interlaboratoriais realizados, mas se quem está por trás não sabe analisar, falta precisão. Que aí vem não só por toda essa promoção, vamos dizer assim, de melhoria contínua dos colaboradores, como também de tempo de voo. Né, da experiência do dia a dia, certo? O bacana é que a gente vê que a Tecomate, naquela belíssima frase que você colocou, Ângelo, ela tem um pé na academia e um pé na obra, e não só em uma única centralidade numa obra, certo? A gente, por estar espalhado aí a nível Nordeste, consegue ver várias soluções, certo? Até porque o país é um país continental, certo? O Nordeste em si já tem certas especificidades, né, totalmente diferentes. Uma solução empregada aqui do ponto de vista para um sistema de racionalização de alvenaria não necessariamente é o mesmo empregado lá, certo? Em Fortaleza, no Piauí, né, em João Pessoa, enfim. Então, a gente precisa estar preparado, certo, né, para isso. E esses colaboradores, por ter não só a gente enxerga, né, por ter não só essa conexão entre as outras disciplinas que a empresa, certo, tem e oferece, ele consegue ali ser mais preciso naquela solução. Até porque, quando você tem um laboratório de ensaios que, né, conhece a especificidade de cada material, ou ele está cada vez mais calibrando aquela solução ali de engenharia, a gente consegue ser o mais assertivo e consegue ter algo relacionado à precisão. Mas precisão em soluções integradas é o novo posicionamento nosso, né, da Tecomate. E como é que isso se conecta hoje com o mercado, certo? O que é que o mercado hoje está solicitando, a gente que está espalhado aí em mais de 500 CNPJs a nível, vamos dizer assim, regional. O que é que o mercado ele vem hoje demandando, Ângelo, com relação à precisão em soluções integradas? Veja bem, o mercado de engenharia de construção civil, embora seja uma indústria artesanal, né, a gente não pode comparar a indústria da construção civil com a indústria seriada.
Então a gente está muitos anos atrás aí do que a indústria seriada pratica em termos de precisão, em termos de racionalização, em termos de produtividade, né? Nunca vai igualar, né? Nunca vai igualar. E isso não é no Brasil só não, é no mundo, né? Eu tenho um gráfico que eu apresento, inclusive, às vezes nas palestras, nas aulas, que fala o seguinte, a produtividade na indústria da construção civil no Brasil hoje, ela representa cerca de 20% do que é a produtividade nas indústrias médias em países desenvolvidos. 20%. Ou seja, se a gente olhar o copo meio cheio e meio vazio, isso quer dizer o seguinte, poxa, copo meio vazio é aquela coisa, que indústria mais horrorosa é essa nossa, né? Que produz 20% do potencial que ela poderia. Mas, em compensação, a gente tem 80% de crescimento. Então, pequenas intervenções que a gente faça conseguem gerar bons resultados. Então, o mercado hoje, ele nos obriga, sim, a ter precisão e solução integrada. Vou dar um exemplo. O primeiro projeto de fachada que nós fizemos foi em 1998, né? Num edifício ali no Espinheiro, ali, encruzilhada, chamado Vila dos Manguinhos. O projeto de fachada que a gente entregou, de revestimento de fachada, ele era uma folha de A4 com um desenho feito no Word, né? Hoje, a gente entrega um projeto em Revit, com discussões que, embora o projeto seja de revestimento, ele hoje é totalmente enquadrado no BIM, onde eu consigo enxergar aquela solução. Tudo que está colocado ali, eu consigo enxergar por diversos prismas diferentes, analisando desde a parte de quantitativos, interferência com demais projetos de alvenaria, de estrutura, de instalações. Jamais um projeto hoje pode ser entregue como era lá em 98. Mas esse é o processo natural. Como eu falo, a nossa indústria ela é muito arcaica, mas ela está avançando. Então, os nossos projetos, o mercado nos obriga, a nós e qualquer empresa do nosso ramo, a avançar nesse sentido. Então, quando a gente busca precisão e solução integrada, eu não posso mais entregar um projeto de fachada que eu só tenho um especialista de revestimento para fazê-lo. Aquele projeto vai ficar bom para resolver o problema do revestimento. Mas e tudo que vem a reboque? E a impermeabilização, e a alvenaria, e a térmica, e a acústica, e a integração com as outras disciplinas. Então, hoje, a gente tem que fazer um projeto, eu falo do projeto de fachada, mas se reflete em qualquer outro que seja integrado. Né? Então não tem mais, o mercado não permite mais esse tipo de coisa. Você pega um projeto de alvenaria, né, tá embutido lá o desempenho acústico, o desempenho térmico por trás, né, desse projeto de arquitetura, que é exatamente essa solução integrada. O mercado hoje, ele demanda realmente essa questão da integração dessas disciplinas, né? É tanto que dentro de gerenciamento, um pilar muito forte é a compatibilização e a integração, né, de todos esses projetos. Até porque um projetista de arquitetura ele não pode trabalhar isoladamente em relação ao projetista de estrutura, instalações e as demais disciplinas. Mas a gente vê também que os sistemas construtivos eles têm uma tendência, como o Ângelo falou aí, a gente está longe da industrialização, e realmente são indústrias que têm, apesar de ter indústria no seu, vamos dizer assim, DNA, a gente procura hoje, que a gente vê que as empresas procuram hoje, cada vez mais a parte da racionalização do processo. E aí Tibério comentou lá atrás, desde a formação dele da Radan Engenharia, né? E eu me lembro que, Tibério, o professor Joaquim, lá na década de 80, né, ele já trabalhava muito forte com essa parte da racionalização, da industrialização, né? Isso já estava ali no DNA do professor Joaquim, que também, pessoal, foi um engenheiro de obra, foi coordenador de obra, foi diretor técnico, né? Viveu o dia a dia da obra, e eu acho que isso foi também um grande diferencial para a formação ali e a assertividade, né, da Tecomat. Então, de 80 para cá, né, Tibério, que você acompanha aí vários canteiros, existiu algum hiato do ponto de vista dessa parte da industrialização? A gente via que o professor Joaquim lá na década de 80 já fazia banheiro pronto, né? Já fazia sistemas pré-fabricados, né? Na verdade, o professor Joaquim ele trabalhou na Radan Engenharia, né, que foi uma empresa. Na verdade, a Radan, a matriz era no Rio de Janeiro, né? E na década de 60 eles vieram para cá para trabalhar com habitação popular. Naquela época o BNH, a Coab, né?
Então, esses conjuntos habitacionais aí, Muribeca, Curado, né? Foi uma grande ação na época, na década de 70. Né? E a Radan entrou nesse nicho. E o professor Joaquim entrou exatamente nesse período e foi, né, vamos dizer, subindo na hierarquia da empresa e chegou a ser diretor técnico. Então, sempre naquela época, ele já tinha esse feeling de inovação, né? Claro, dentro da década de 80, né? Então, dentro do momento que existia. Então, ele, né, a Radan, na década de 80, ela investiu numa fábrica de pré-moldado, né, para a construção desses prédios tipo caixão, né, com painéis de concreto, com laje de concreto, que foi uma inovação na época e que não vingou porque houve aquela crise da década de 80, no início, e praticamente, né, a Radan ela fechou. Mas o professor Joaquim sempre teve esse feeling, né, esse DNA de inovação, né, e que conseguiu, né, transferir esse DNA dele para a Tecomate, sabe, Neto? Provavelmente essa inquietação, vamos dizer assim, do professor Joaquim lá atrás, né, ela serviu também para a Tecomate estar ali, sempre estar colocando e disponibilizando novos serviços que estejam, vamos dizer assim, com uma necessidade latente, né, nas obras. Outro ponto que a gente vê muito hoje em dia no dia a dia das obras, Ângelo, é a carência de uma mão de obra, né, qualificada. Na verdade, uma carência de mão de obra, né? A gente está vivendo aí um apagão, certo, de mão de obra. Estava eu conversando ontem com um amigo, ele disse, Neto, não existe carpinteiro, certo? Não existe pedreiro, não existe, né, armador. E não é transitório, não. Para mim é irreversível. E em todas as localidades que a gente atua, certo? Isso é algo, vamos dizer assim, diário, certo? Todos eles comentam a mesma coisa. Qual é a contribuição da Tecomate em relação a essa parte de formação de mão de obra? A gente está muito presente na academia, lá, né, através de vocês e através de outros colaboradores nossos, mas o que a Tecomate vem fazendo ou vem contribuindo através, né, de parcerias para melhorar esse ambiente de formação de mão de obra? Veja, antes de falar do que a Tecomate faz, só para entender por que isso acontece nessa indústria, né, da construção civil. Então, certamente essa indústria é uma das que mais emprega pessoas dentre as demais indústrias que atuam no Brasil e no mundo. E, além disso, a gente emprega uma parcela da população que tem um nível de escolaridade, via de regra, mais baixo. Então, de novo, comparando com a indústria seriada, se você chegar na fábrica da Jeep, então você vai ter lá uma unidade fabril enorme com poucas pessoas trabalhando, e essas pessoas que estão lá são pessoas de um nível de escolaridade mais alto. A gente não. A gente coloca um monte de gente para trabalhar com um nível de escolaridade mais baixo, né? Mas por que isso? Porque a gente tem dificuldade, por exemplo, de mecanização. Então, por que a indústria seriada é tão boa nesse ponto? Porque ela consegue robotizar, ela consegue ter máquina. Então, aí as pessoas que estão trabalhando lá, elas trabalham para operar as máquinas. Então, por conceito, são pessoas que têm um nível de escolaridade mais alto do que aquele... Ponto importante também na nossa indústria, né? Não existem dois produtos iguais na indústria da construção civil. Enquanto o carro tu estás fabricando ali, né? Você tem escala. Tem escala. Toda obra ou todo edifício ou obra de infraestrutura são diferentes, mão de obra diferente, projeto diferente, fundação, clima. Então é uma característica que não vai mudar na nossa indústria, né? É mais ou menos o seguinte. E aí, né, traz essas particularidades. Na indústria seriada, a gente monta a fábrica fica e o produto passa. Então, isso é uma questão bem interessante. O produto, a Jeep já produziu sei lá quantos milhares ou até milhões de carros aí no mesmo lugar. E é aquele negócio lá padrão. Então, o operário ele faz aquilo ali todo dia, o dia todo. Ou melhor, o operário não, o colaborador. Que aí, por isso, então, a máquina pode fazer. Que ele repete. Como você bem disse, na construção civil, não. A gente monta a fábrica, hipoteticamente falando, faz aquele produto, desmonta a fábrica, vai para outro lugar para fazer outro produto que não é idêntico a esse primeiro. Então, isso, com certeza, dificulta as operações de mecanização, de racionalização, né, de industrialização, como a gente costuma dizer na nossa área. Então,
existe uma carência de pessoas para trabalharem, porque isso, de certo modo, é até bom, né? Porque é uma indústria que consegue empregar profissionais que têm um nível de qualificação mais baixo. E, por razões diversas, não sei se é o fórum aqui fala disso, mas existem razões diversas que hoje a indústria da construção civil ela não é atrativa para aquele jovem, aquele garoto que tem de 18, ou aquela moça, né, que tem de 18 a 20, 25, 28, 30 anos, trabalhar. Porque é um emprego, não vou dizer hostil, mas é meio... Sal, né? É meio espinhoso você acordar, começar a trabalhar às 7 da manhã no sol, carregando peso, meio-dia termina, almoça, 1h da tarde volta, fica até 5 da tarde, no outro dia volta para trabalhar cedo. Não é fácil trabalhar nessa área de construção civil. Diante desse cenário, vocês observam que na universidade a gente está tendo uma formação menor de engenheiros. As turmas estão com quantidades de alunos menores do que sei lá, naquele ciclo que a gente tinha do boom passado, até porque hoje a gente vive um novo momento favorável para a construção civil. Com certeza, né? Os jovens eles não estão, né, querendo mais fazer engenharia civil, ser engenheiros civis, infelizmente, né? Então, isso aí vai implicar lá na frente, no futuro, numa falta mais ainda de mão de obra, e que não é mão de obra direta lá do canteiro, né, na ferramenta, é também na direção, né, no planejamento. Vai faltar mão de obra também de engenheiro civil, tá? Isso é um problema, me parece, recorrente na parte de construção civil, né? A gente vive de ciclos, né? Então... Eu que sou filho de engenheiro, né, acompanhei também lá em casa toda essa trajetória. Então, ora você está num ciclo de alta e depois daqui a 10 anos, 7 anos, o ciclo, né, baixa, e isso às vezes dificulta essa atratividade também e essa formação perene de mão de obra. Mas é um grande desafio para a gente da construção civil, certo? A gente vê, como eu disse, a gente... vive um momento tão bom quanto do que há 10 anos atrás, do que há 12 anos atrás. Né? E naquela época, né, a demanda, assim, muita gente, muitos jovens fazendo engenharia civil, né? E hoje a gente não vê isso. E hoje a gente já sente isso, clientes e parceiros... Vai ser um problema. Solicitando novos estagiários, né, engenheiros recém-formados, coordenadores de obra, e a gente vê que realmente é uma mão de obra escassa, certo? Não existe no mercado esse tipo de mão de obra, certo? Mas, além disso, o que existe precisa de um certo upgrade, de uma certa formação complementar, que a gente vê que a universidade, ela deixa a desejar em determinados momentos, certo? Eu acho que não se fala em sistema de parede de concreto nas universidades, certo? Não se fala em formação, em BIM, certo? Em projetos integrados. Eu acho que a universidade não está acompanhando a evolução, né? A velocidade das inovações que estão ocorrendo na nossa indústria da construção civil. Eu não tenho dúvida. Eu vamos dizer, na década de 80 eu fui estagiário, fui engenheiro de obra. A evolução é muito lenta, mas a diferença hoje é muito grande, né? A questão de planejamento, de racionalização construtiva por uma falta de mão de obra é muito grande. E eu senti esse crescimento, né, vamos lá, recente, na década em 2015, já é diferente do que é hoje, correto, Ângelo? Perfeito. Hoje a maneira de construir, sem dúvida, né, a preocupação com o planejamento, com gestão de obra, né, é muito diferente. Em 10 anos houve uma mudança muito grande. As margens são muito apertadas, né? Então você tem que ser um pouco mais assertivo nessa parte de planejamento, de orçamento. Acompanha, né, essa evolução. E o que é que a Tecomate faz e contribui, Ângelo, em relação a essa parte de formação? Veja bem, o mercado, como você falou, é muito cíclico, né? E então, essa coisa dos alunos, de quantidade de pessoas que procuram as universidades para fazer engenharia civil, oscila muito. E é gozado porque, atualmente, neste exato momento, todo mundo está precisando de engenheiros
né? Técnicos, mão de obra direta. Só que a pessoa, para se formar em engenharia, ela passa 5 anos, pelo menos, né? Então, a pessoa que... Hoje, quem está terminando o curso é aqueles que há 5 anos apostaram nessa carreira. Só que 5 anos atrás, a carreira não estava em um viés de alta. Então, hoje a gente tem poucos alunos sendo formados em engenharia civil. Sorte daqueles que estão se formando agora, porque tem oportunidade para trabalhar onde quiser. Estagiário nem se fala. Estagiário, todo mundo quer estagiário e não tem. Então, é uma carreira que hoje é promissora até demais. Qualquer pessoa que entrar para fazer um curso de engenharia civil na universidade hoje, ela consegue um estágio no primeiro período se quiser. Então, existe isso. E aí, você falou o seguinte, a universidade ela tem uma carência na formação de determinadas valências. Por exemplo, as inovações tecnológicas, como o Tibério falou. Então, o currículo universitário ele não é tão rápido, o avanço dele, como a universidade, não acompanha a necessidade de mercado, né? E é assim, seja na Universidade Federal, seja na estadual, seja na católica, ou nas privadas, infelizmente é assim. Eu acho que até em outras áreas é assim também. Talvez em engenharia seja mais latente essa questão. Então, pensando nisso, né, uma das coisas que a Tecomate tem feito é ajudar nessa formação complementar que esse engenheiro precisa ter, né? Então, de novo, é injusto aqui também dizer que a universidade não forma bem. Forma, mas tem algumas lacunas. Lacunas essas que precisam ser preenchidas. E não só uma lacuna para o garoto recém-formado, mas até aquele que se formou há 5, 10, 15 anos, que ele precisa se atualizar. E ele já saiu da universidade. Então, um dos legados, né, que o professor Joaquim sempre deixou para a gente, para todos nós, é essa coisa da formação, né? Tanto a formação de engenheiro quanto a formação da mão de obra direta. Então, o professor Joaquim sempre disse a gente que a gente precisa ensinar as pessoas. Essa coisa da simplicidade dele passava por isso. Passar conhecimento sem... Repassar conhecimento sem poupar. Compartilhar. Compartilhar. Né? Não tem esse negócio de estar escondendo informação. Esse não é definitivamente o nosso papel. Então, pensando nisso, quando o professor Joaquim faleceu, né, no último dia de 2018... ao longo daquele período, logo em seguida, a gente fundou o Instituto Engenheiro Joaquim Corrêa, em homenagem a ele. Um dos pilares do Instituto é exatamente essa questão de formação, né? Também a parte de pesquisa, mas essa parte de formação de pessoas é uma coisa que a gente faz com muito prazer e muito orgulho, porque era uma coisa que ele sempre pregou. De novo, seja para engenheiros, seja para mão de obra direta. E nessa parte dos engenheiros, então, hoje a gente tem alguns cursos que são oferecidos, seja in company, ou seja, dedicados exclusivamente a empresas, ou de uma maneira mais aberta para engenheiros de diversas empresas que queiram se agregar ao grupo, onde a gente passa um ano discutindo ou transmitindo esse conhecimento que é adquirido ao longo do dia a dia nosso lá para essas pessoas. E para nós também, né, é um grande orgulho dizer que a maioria dos instrutores que fazem parte desse grupo são pessoas da própria Tecomate. Então, quando a gente tem um módulo sobre desempenho, quem coordena esse módulo é Pedro Góes, que como o Tibério falou no começo, é um cidadão que está conosco há quase 20 anos trabalhando em desempenho. Começou como estagiário e hoje ele coordena doutores, mestres de acústica, de lumínico, de térmico, de sustentabilidade e por aí vai. Então, essas ações que a gente tem feito para esse profissional, o engenheiro ou técnico de engenharia, ou mesmo o arquiteto, por que não? É uma questão complementar, e não só complementando o que a universidade não passou, mas atualizando, porque tem coisas que a gente vê esse ano a gente visitou, né, Neto? Algumas semanas a gente visitou o mercado de Fortaleza, tem coisas que aqui em Recife não tem ainda. E isso é muito rápido, né? Essa evolução, o Tibério falou, desde 2015 eu tenho visto uma evolução muito rápida, e é mesmo, né? Eu e ele, daqui a pouco a gente vai estar sofrendo para acompanhar essa turma nova aí, porque já estamos sofrendo para alguns setores. Não, o Tibério já está correndo 10 quilômetros. O Tibério já está voando. Veja, pessoal, o Instituto, ele muito nos orgulha, né? Porque realmente foi uma ação
que a Tecomat fez, né, como uma forma de gratidão e uma gentileza por tudo que o professor Joaquim representou para a Tecomat, né, que na simplicidade e na forma diária dele, do dia a dia, ele passou todo o legado do nome e da experiência de Joaquim Correia para a marca Tecomat, né? E a marca Tecomat, ela vai muito além dos seus CPFs, né? De Ângelo, de Tibério, de Neto, de Sandra, dos nossos gestores, dos nossos colaboradores. É uma marca hoje bastante consolidada nisso. Então, o Instituto, ele vem com esse propósito, né, como o Ângelo falou, da parte de formação de mão de obra, né, nessa parte de pesquisa e desenvolvimento, e é algo que nos orgulha, que faz com que, quando a gente vê algumas iniciativas, que eu acho que Ângelo pode contribuir nisso também, de uma formação de uma mão de obra direta, onde você muda a realidade de vida, né, daquela pessoa, certo? Recentemente eu vi um vídeo belíssimo aí, a gente está no mês das mulheres, né, e um grande parceiro nosso, a Moura do B, através do seu MD Social, lançou um vídeo aí nas suas redes sociais de uma mulher, né, que teve a formação através do Instituto, né, que mudou a realidade de vida dela, certo? E provavelmente da família. Então, quais são as ações nessa parte da mão de obra direta? Até porque se a mão de obra direta estiver um pouco mais capacitada, a gente pode contribuir também do ponto de vista de melhoria de produtividade, de melhoria de qualidade, de melhoria do ambiente como um todo da parte de construção civil. Comenta um pouco sobre isso, Ângelo. Essa formação de mão de obra direta, eu diria que é a cereja do bolo do Instituto, né? Porque o professor Joaquim, ele falava muito de formação de engenheiros, mas ele também dizia assim, poxa, vamos criar uma cartilha para aquele pedreiro que está ali na ponta, o cara ajudar essa pessoa a subir de vida, né? Então, a gente tem, né, há cerca de, acho que 2 anos ou até mais, a gente tem trabalhado na formação dessa mão de obra direta, que converge com o momento atual de apagão da construção civil. Então, eu posso afirmar que a construção civil hoje, o que tem, de certo modo, atravancado um pouco o crescimento dela é a falta de mão de obra direta atuando ali no canteiro. E não é fácil você formar essa mão de obra direta, né? Além da concorrência com outros, o garoto quer ser youtuber, o garoto quer vender alguma coisa na praia, o garoto quer trabalhar num hotel e muitas vezes não quer trabalhar na construção civil. Esse é um problema. E outro problema é que a habilidade técnica para fazer o serviço não é tão simples assim de você repassar. E a gente faz isso, então. A gente tem lá dentro do Instituto programas de formação de mão de obra direta, né, com alguns clientes, notadamente a Moura do B tem sido um parceiro importantíssimo para a gente. Eles têm o programa deles lá, que é o MD Social, onde eles têm essa política de formação também, muito por uma necessidade, é bem que se diga, tem que ser claro também. Então, eles precisam de gente para trabalhar e nada melhor do que buscar essa formação. E nesse programa, a gente a gente não faz o recrutamento, mas a gente orienta a que seja feito o recrutamento com pessoas, preferencialmente, que morem perto da obra. Na circunvizinhança. Né? E essas pessoas, na grande maioria dos casos, não têm qualquer experiência dentro de canteiro. Pode até ter, mas normalmente não tem. E a gente, então, recebe essas pessoas, acolhe, fala um pouco de ética, fala um pouco de segurança do trabalho, que é fundamental na nossa área, matemática básica, e depois calçar a bota, pegar a colher de pedreiro e começar a trabalhar. Aí tem formação para alvenaria, para carpintaria, para montador de parede de concreto, revestimentos. Então, a gente tem diversas ações para a formação dessa galera. E aí não é exatamente formar um pedreiro, porque seria muita presunção imaginar que em 3 dias você forma um pedreiro. Mas você vai pegar aquela pessoa e vai deixá-lo pronto para entrar no mercado de trabalho. E o interessante que a gente faz também é uma dinâmica que é o seguinte: quando tem essas formações, via de regra, as turmas têm cerca de 20 pessoas, 10 pessoas são pessoas que nunca trabalharam, e portanto a gente vai formá-las, e 10 pessoas, formando um total de 20, são da própria construtora, que são ajudantes, são serventes, que a gente dá um upgrade nesse cara, e aí ele pode se tornar um
potencial pedreiro. Então, se esse profissional que já trabalhava na empresa como servente virar um pedreiro, ele vai aumentar o salário dele e vai melhorar a condição de vida da família. E aqueles outros 10 que não tinham emprego, eles vão começar a se empregar. Então, a gente faz um efeito escalonado nesse sentido. Então, atualmente, a gente tem, nos nossos números, mais de 400 pessoas formadas só dentro do Amor do B, em diversas centralidades, Grande Recife, Maceió, Fortaleza, Salvador. E Manaus agora, né, já com outro cliente, né, já com outro parceiro. E, além disso, também a inclusão das mulheres. Então, dentro desses 400 formados que a gente tem, mais de 100 pessoas foram formadas nesse projeto, são quase 30%, mulheres. Né? Então, é um número que, para ser bem franco, no começo eu achei que não ia ter uma adesão tão grande, porque o pessoal acaba com receio de que é um serviço muito bruto, que exige uma força braçal grande, e de fato, em alguns casos sim, mas nada que uma mulher não possa fazer, pelo contrário, elas fazem com muito esmero, né, com muito cuidado. E uma vez eu cheguei até a participar da formação de uma equipe lá em Salvador, exclusivo para mulheres. Então eram 30 mulheres e eu estava lá bem quisto entre as mulheres, trabalhando, né, na formação dessas pessoas. Claro que a gente faz essa formação e nem todas as pessoas, sejam homens ou mulheres, têm condições de entrar. A gente analisa e tem alguns que, se você vir que a pessoa não leva jeito para o negócio, é preguiçosa ou, enfim, está ali por qualquer outra razão, a gente informa e é muito claro. Mas a adesão é muito boa. Né? O número percentual de pessoas que acabam entrando é muito bom e para a gente é um orgulho muito grande. Frisar também a questão da mão de obra intermediária também, né? Curso para encarregado, acho que está até ocorrendo agora. Almoxarife, né? Almoxarife, o curso, né, de encarregado. Gestão de estoque. Veja, pessoal, esse tema de engenharia, tecnologia, construção civil é sempre um tema que a gente gosta aí de estar conversando, de estar discutindo, né, de estar compartilhando. A gente está quase 1 hora ou um pouco mais conversando sobre isso. Pouco tempo, né, para a gente estar falando e a gente estar aqui, né, discutindo. A gente está chegando ao fim. Mas a gente vê que essa parte do conhecimento, certo, que é um dos pilares que está dentro do DNA da Tecomate, essa parte da simplicidade, do compartilhamento, né, do apoio imensurável, é algo que está presente no dia a dia nosso, né, sempre pautado, como vocês bem falaram aí, com esse novo posicionamento da parte de precisão, né, e das nossas soluções aí integradas. A gente está chegando ao fim. Eu queria agradecer aqui imensamente aí a participação, né, de vocês. Não poderia ser melhor a gente iniciar esse novo programa, né, com a participação de vocês, que são pessoas que inspiram bastante, né, não só os nossos colaboradores, mas acredito que grande parte da construção civil. Agradecer imensamente aí a participação de Ângelo, a participação de Tibério, né? Como o professor Joaquim falava, a responsabilidade nossa a cada ciclo ela é maior, né? Mas sempre falava isso, ele sempre comentava, né, quando a gente tinha uma grande conquista, e eu acho que a gente sempre pensou muito nisso, né, do ponto de vista de estar sempre melhorando, certo? De estar sempre entregando, certo, o algo melhor ali para nossos clientes e nossos, né, colaboradores. Então, a responsabilidade é maior. Quando a gente se posiciona como uma empresa que pode contribuir na diferença, né, do dia a dia dos nossos clientes e dos nossos, né, parceiros, é algo que a gente tem que ter uma retaguarda, e com certeza a gente viu aí que tem através da explanação de vocês, né, do ponto de vista de uma segurança, de uma precisão, de algo que dê esse conforto, né, para o nosso cliente, que procura sempre algo para diminuir seus riscos, certo? Os riscos já são altíssimos em todo o ciclo, né, de construção civil, e aí ter parceiros que apoiem nessa diminuição de risco, eu acho que é o que o mercado, né, vem procurando. Mas a gente está chegando ao fim. Foi excelente, pessoal, esse primeiro bate-papo aqui, essa primeira prosa, né, como o professor, né, falava lá. Fiquem aí atentos nas nossas redes sociais, curtam, se inscrevam aí nesses canais, né, que é só o começo. A gente
preparou esse primeiro episódio dessa primeira temporada e vem muita coisa bacana e muita coisa boa aí para frente. Obrigado aí a todos. Um abraço a todos aí. Vamos em frente. Vamos lá.